Olá, então na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o MMC e o MDC. O que é isso? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, sendo que a gente pode trocar esse mínimo pelo menor, né? E esse máximo pelo maior, que daí fica até um pouco mais fácil da gente entender o que é isso. Olha só. Lá nos múltiplos, quando a gente estava estudando os múltiplos, eu expliquei para vocês que eles são infinitos, por isso esses 3 pontinhos no final, né? E os divisores não, os divisores eles têm um número mínimo, né, de divisor de cada número, ok? Então, o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é uma comparação entre 2 ou mais números, para ver quem que é o menor múltiplo entre eles, né? E o que é o máximo divisor comum? Então, aqui o que vai ter? Nós vamos ter 2 números também, só que agora nós vamos descobrir qual que é o máximo divisor comum, certo? Então, vamos lá. Os múltiplos de 6, 0 mais 6, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24, e assim sucessivamente. Múltiplos de 4, também nós temos o 0 mais 4, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. Ou seja, são as tabelas desses números aqui, né? Então, como que eu vou descobrir qual que é o mínimo múltiplo comum pela tabela? É só eu olhar qual que foi o primeiro número que apareceu aqui, igual nos dois, ó. Aqui apareceu o 0 e o 6, aqui o 0, o 4 e o 8. Mas o próximo número que aparece aqui é o 12, ó. Então, entre esses dois números, o 6 e o 4, o mínimo múltiplo comum vai ser o 12, ok? E aqui eu tenho mais outro exemplo, que é o 20 e o 12. Tabela do 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100 e assim sucessivamente. Do 12, 0, 12, 24, 36, 48, tanto. Qual que foi o primeiro número igual que apareceu aí? 0, 20, 40, 60. 0, 12, 24, 36, 48 ou 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números será o 60, certo? Então, aqui vai ser o 60. Ok. Agora, os divisores, assim, lembra que nós tínhamos um esqueminha para descobrir os divisores? Então, a gente coloca o número, coloca as duas flechinhas aqui, começa no 1 e termina naquele número lá em cima. No 1 e o 6. Então, o próximo número depois do 1 é o 2. 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Então, a gente já pode ver aqui, ó, que tem 1, 2, 3 e 6, né? Que são todos os números que são divisores de 6 que já estão ali. Agora, qual que é o maior número que apareceu ao mesmo tempo aqui, nos dois? O maior número que apareceu, divisor, é esse número aqui, ó, o 2. Então, o máximo divisor comum entre o 6 e o 4 é o 2. Agora, olhando no próximo exemplo, que é o 20 e o 12. Apareceram mais do que um divisor, ó. O 2 e o 4. Então, qual deles é o divisor comum? A gente vai olhar para o maior. Então, o maior divisor comum entre eles é o 4. Existe outra forma de descobrir qual que é o maior divisor comum e qual que é o mínimo múltiplo comum? Sim, existe. Já vou mostrar para vocês também. Olha só. Aqui é o 2 e aqui é o 4. Então, aqui no mínimo múltiplo comum, a gente vai utilizar o 6 e o 4, que são os dois números que estão aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir, fazer
aquela decomposição em fatores primos novamente, só que agora com os dois números, ó. Os dois números são pares, então eu vou começar dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. O próximo número aqui, que eu vou dividir, ó, ainda dá para dividir por um número par, que tem um número 2 ali. Então, esse daqui que não dá para dividir por esse, eu vou baixar ele. E agora, 2 dividido por 2 é 1. O 3 é um número primo, então eu só divido por 3. Então, feito. Ó, aí, todos esses números que apareceram aqui, se eu multiplicar, ó, 3 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Chegou no mesmo resultado que chegou aqui. Vamos fazer com o 20 e o 12 também. Ó. Os dois números são pares, então eu vou começar dividindo por 2, né? 20 dividido por 2, 10. 12 dividido por 2, 6. Os dois números ainda continuam pares, então eu vou continuar dividindo por 2. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. O 5 e o 3 são dois números primos, então eu vou colocar na ordem, tipo, do menor para o maior. E só baixa esse aqui para fazer a divisão depois, ó. O 5, e daí aqui vai ficar 1, e aqui terminou. Então, se eu multiplicar 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. E 30 vezes 2, 60. Então, fechou o resultado que deu aqui. Aqui, nós temos o maior divisor comum. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, só que daí tem um detalhe diferente nessa questão aqui, ó. Então, vai ficar 6 e 4, dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2 dá 2. Divide por 2 porque ainda tem um número 2 aqui. Baixa aquele que não divide, que vai dar 1 aqui. Ó, 2 dividido por 2, 1. Então, vai aqui embaixo. E agora, 3 dividido por 3, 1 também. Agora, o que eu vou fazer para descobrir qual que é o maior divisor comum? Eu vou olhar e vou verificar qual foi desses números aqui que eu dividi esses dois aqui, ó. Por exemplo, o 6 eu dividi por 2, que deu 3. O 4 eu dividi por 2, que deu 2. Então, eu vou circular isso aqui, ó. E é o único também, olha só. Porque o 3 eu não dividi por 2, eu só tive que baixar ele aqui. Então, não dividi. O próximo exemplo é 20 e o 12. Então, novamente, ó. O mesmo processo que foi feito aqui vai ser feito aqui, ó. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 12 dividido por 2 dá 6. Divide por 2 de novo, porque os dois dividem ainda. Ó, 5 e 3. E agora o 3, que vai dar 1, baixa o 5. 5 dividido por 5, 1. Então, só que agora, para mim descobrir o máximo divisor comum, eu vou analisar quais foram as linhas que eu dividi todos os números aqui em cima pelo que tá aqui, ó. 20 eu dividi por 2, que deu 10. 12 eu dividi por 2, que deu 6. Agora, essa linha aqui, ok? 10 e o 6, eu também dividi por 2. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Então, esses dois carinhas aqui, eles são os números que eu vou multiplicar para descobrir qual que é o máximo divisor comum. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o máximo divisor comum aqui, o 4. E aqui, o máximo divisor comum é apenas aquele 2 ali, porque foi a única que eu consegui... Foi a única ali que eu consegui circular que dividiu os dois ao mesmo tempo, ok?